Lá para Números, capítulo 20, versículos 1 a 13, o pastor Marcos já leu esse texto. Na sexta-feira, nossa, quanta criança! Na sexta-feira, os irmãos que se reuniram na casa do pastor Marcos, usufruíram de um tempo muito gostoso, foi um tempo precioso de comunhão, de amizade, até basquete teve, aí eu tive que demonstrar minha habilidade na zona morta, então estava eu morto, né? O morto era eu, e foi muito gostoso, mas entre os momentos mais sérios, o Isaac trouxe um estudo muito relevante, e o pastor Marcos contou alguns detalhes da sua história aqui na redenção, e mostrou as razões pelas quais essa não é só uma comemoração, um aniversário qualquer, mas o reconhecimento da mão de Deus num trabalho que foi extremamente difícil, um trabalho que não tinha nada para chegar nem aos 11 anos, quanto mais aos 21. Ainda bem que chegou aos 2, aos 3 anos, porque o pastor Marcos nos contou os momentos difíceis que passou trabalhando na vida dele, trabalhando nessa igreja, purificando essa igreja. Todos os anos nós temos uma comemoração, uma comemoração anual da nossa igreja, chama Dia da Alegria. Agora ela já tem outras características, mas durante muito tempo a igreja se reuniu nesse Dia da Alegria, especificamente se lembrando do que Deus fez nessa igreja, purificando ela, tornando possível nós chegarmos hoje diante do Senhor como uma igreja que se coloca em preocupação de santidade, em disciplina, em correção, no estudo das Escrituras. Isso não foi um caminho tão simples. E por isso, nessa semana, nossa gratidão ao Senhor, não é nem pelo aniversário em si, mas pelo reconhecimento do que o Senhor fez ao longo desse tempo, ao longo desses 21 anos, no ministério do pastor Marcos Granconato. E por isso, nosso tema vai falar sobre as dificuldades no ministério pastoral. Essa não é uma mensagem só para o pastor Marcos, é uma mensagem para todos nós, porque ela nos atinge ou do púlpito, né, ou dos gabinetes, os pastores em si, ou aqueles que são ovelhas desses pastores. Esses assuntos nos interessam a todos nós e mudam a nossa própria vida, o nosso modo de enxergar essas dificuldades e de nos comportar na igreja diante do Senhor. Foi lido o texto de Números 20, que fala de um episódio da vida de Moisés. Claro que isso aqui não fala sobre ministério pastoral, mas esse texto vai ser usado de modo analógico, de um modo assim, muito simples, não é necessário fazer da cambalhota, usar de modo muito criativo esse texto para aplicá-lo às dificuldades do ministério pastoral, justamente porque as pessoas são sempre as mesmas. As roupas delas mudam ao longo da história, seus meios de transporte, sua tecnologia principalmente, mas as dificuldades dos homens, desde a queda, são sempre as mesmas. Suas paixões são sempre as mesmas, suas fraquezas são sempre as mesmas, as correções são sempre as mesmas, seus objetivos, suas buscas são sempre as mesmas, de modo que as dificuldades enfrentadas na liderança de Moisés são muito próximas às dificuldades na liderança pastoral. De modo que nós vamos olhar para esse texto e vamos ver 4 dificuldades frequentes aí na vida ministerial. 4 dificuldades frequentes que líderes têm. E são dificuldades que vêm de fora e de dentro. Vêm de fora deles, vêm do ministério em si, vêm das dificuldades da vida, e também vêm de dentro. Dificuldades que os líderes têm em si mesmos, como homens, como pecadores. E nós
conseguimos detectar essas coisas no ministério de Moisés para nos recordar das dificuldades que um pastor tem para exercer seu ministério, razão pela qual ele deve ter seus olhos fitos no Senhor e a igreja que ele pastoreia também. Então, dentre essas dificuldades, o texto foi lido e nós vamos analisá-lo aí brevemente, ponto a ponto. A primeira dessas dificuldades é que o líder tem problemas pessoais, assim como os demais. Às vezes as pessoas esquecem disso, esquecem que o líder é um homem, como os outros. As pessoas pensam que o líder, que o pastor, às vezes, é um super crente. Eu lembro que alguns anos atrás saiu um livro chamado Super Crentes, né? Ele não estava falando dos pastores, né? Mas, às vezes, as pessoas pensam que o pastor é um super crente. Nem gripar ele não gripa. Entendeu? Ele sabe tudo, ele tem todas as respostas, ele não tem as dificuldades dos meros mortais. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldades até de associar o ensino que é feito pelo pastor, pensando assim, isso aí é bonito, mas serve para ele é pastor, né? Quando isso está longe de ser verdade. E a gente vê isso na vida de Moisés. Veja aí o primeiro versículo. O primeiro versículo de Números 20 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Esse texto é importante, parece uma breve menção, mas esse texto faz todo sentido, ele dá sentido ao restante do texto lido, justamente porque vai focalizar Moisés numa situação muito delicada. A gente pode, sem grandes delongas, olhar para esse texto e ver dois problemas pessoais de Moisés aqui, que com certeza o estavam afligindo muito, independente do ministério, independente. Problemas pessoais. Um era a frustração. Esse texto diz que no primeiro mês, não fala de que ano, né? Mas logo à frente já fala da morte de Arão, a qual é dita ter ocorrido no 40º ano depois da saída do Egito. Ou seja, era o último ano da peregrinação de Israel no deserto. Arão morreu aqui 3 ou 4 meses depois da sua irmã, né? Miriam era irmã de Moisés e de Arão, mostrando que isso aqui já está no final da história da peregrinação de Israel no Êxodo. Quando Israel saiu do Egito, em alguns meses eles chegaram até o Sinai, onde receberam a lei, onde prepararam o tabernáculo, onde foram corrigidos e de onde partiram para a terra da promessa. Saíram provavelmente mais do território sul da península do Sinai, indo em direção a Israel. E Cádiz era basicamente o limite sul dessa terra da promessa. Era parar ali, era o posto Ipiranga, tomou uma água ali, fez um lanchinho, né? Abasteceu, encheu o tanque, e agora vamos começar a invasão da terra. Agora o Senhor prometeu nos dar uma terra. Ele prometeu tirar o povo daquela escravidão e dar finalmente aquela terra que Deus mostrou para Abraão, falou, está vendo isso aí? Isso aí é tudo seu. Abraão não possuiu, de fato, toda essa terra, mas foi dito a ele, a sua descendência incontável, ela vai possuir essa terra. Essa era a expectativa de Moisés guiando aquele povo. Mas aí chegaram em Cádiz, enviaram espias para fazer algum planejamento estratégico de como invadir a cidade, a terra, e os vigias, os espias, voltaram e desanimaram o povo. Com exceção de Josué e Caleb, todos os demais disseram o seguinte, não dá para invadir essa terra. É uma terra maravilhosa, olha o cacho de uva que a gente trouxe aí, com 2 homens carregando ele numa vara. É enorme, é maravilhoso, é terra que emana leite e mel, mas ela tem muralhas que a gente não vai conseguir penetrar. E ela tem gigantes protegendo ela. Os homens
israelitas que invadirem essa terra vão ser mortos na guerra. E suas mulheres e seus filhos vão ser feitos escravos. E o povo clamou, lamentou e disse para Moisés: por que você trouxe a gente? Não era melhor a gente ter morrido no Egito? Mas de novo, já tinham falado isso lá no Mar Vermelho. Não tinha sepultura lá, agora tem que trazer a gente aqui para ser morto pelo faraó. E Deus livra o povo e sepulta na água o exército do faraó. Agora o povo reclama de novo: não seria melhor, a gente devia ter ficado no Egito, vamos voltar pelo caminho que a gente veio, melhor seria morrer no deserto. E aí Deus naquela época mais ou menos diz o seguinte: como é que vocês querem? Vocês querem voltar no caminho que vai para o Egito? E querem morrer no deserto? Então eu vou conceder esse desejo a vocês. Vocês vão peregrinar aqui durante 40 anos. E toda essa geração de 20 anos abaixo vai morrer. Porque foi incrédula, porque não confiou no Senhor. A questão não era o tamanho das muralhas, mas o tamanho do poder do Senhor. Não era o número de gigantes, mas a graça, a soberania do Senhor sobre a história e a sua fidelidade à promessa que fez aos patriarcas daquele povo. A questão era a fidelidade, não era uma questão de estratégia militar, era uma questão de fé no Senhor e de obediência. O povo não fez isso, teve que voltar de Cádiz, estavam assim nas portas da terra, tiveram que voltar, voltaram pelo caminho onde vieram e peregrinaram lá pelo menos mais 39 anos, até completar os 40 desde a saída, desde o êxodo do Egito. E agora, 39 anos depois, 38 ou 39 anos depois disso, Moisés está de novo na cidade de Cádiz, com o mesmo povo. Era para ter entrado na terra 38 anos antes. Que frustração, né? Que frustração. Eu obedeci o Senhor, eu estava lá pastoreando minhas cabras, Ele mandou eu libertar o povo do Egito, falou que ia dar uma terra, eu já estava com esse povo e nós recebemos a lei, passamos as dificuldades que foram impostas no deserto, com o pecado, com a dureza do povo. Agora chegou a hora de conquistar o que Deus prometeu, mas nós tivemos que voltar para trás, porque o povo foi duro. E aí Moisés teve que lidar com esse povo durante 4 décadas, problema após problema, anda no deserto, anda na sequidão, e aí ele volta 4 décadas depois, de onde ele já devia ter partido há muito tempo. Às vezes os pastores se sentem assim também, pastor Marcos? Com a frustração de, eu já devia ter passado daqui há muito tempo, e estou tendo que tratar de novo coisas que já foram resolvidas lá atrás. Estou tendo que ensinar coisas que eu já ensinei há 20 anos atrás. Estou tendo que tratar problemas que já foram tratados tantas vezes. Estou tendo que falar para os irmãos que tem que vir no culto. Tem que falar para os irmãos que a igreja tem que orar no culto de oração. Tem que falar para os irmãos que a escola bíblica dominical é importante, eles têm que vir. Tem que falar para os irmãos que eles têm que valorizar mais o seu relacionamento com Deus, as coisas do Senhor, do que os valores do mundo. Estou tendo que falar isso ainda. Tanta coisa para fazer, tanto projeto, e a gente está rodando e estamos de novo no mesmo lugar. Esse foi um momento marcante para Moisés. Voltar para o lugar onde ele começou, voltar para o lugar de onde ele já devia ter passado, de onde ele já devia ter superado 4 décadas atrás. Para piorar, esse foi um momento de luto especial para Moisés. Deus falou que aquela geração toda morreria, e a irmã de Moisés não estava isenta disso. E o texto faz uma notinha, uma breve notinha, né? Ali morreu Miriam e foi sepultada. Parece uma nota breve, sinto muito, lamento, vamos adiante. Miriam teve um papel especial na vida de Moisés. Ela foi a irmã utilizada
na proteção de Moisés quando havia perseguição aos meninos. Ela foi um suporte durante o ministério de Moisés, junto com Arão, guiando aquele povo numeroso, e Moisés, o líder, ele tinha ali, de perto, o apoio de 2 familiares importantes. Seu irmão, que era o sumo sacerdote, se tornou o sumo sacerdote israelita, o primeiro deles, e sua irmã. E agora, essa irmã, esse era um momento de luto pessoal, qualquer luto, né? Não importa a história de Moisés ou não, qualquer luto é um momento de dificuldade, são problemas pessoais. Isso aqui foi Israel que matou Miriam? Não foi. Ainda assim, isso não tornava esse momento mais leve para Moisés. Mas ele tinha problemas pessoais, assim como os outros, e esse texto nos mostra, que nem sempre o pastor está com toda a carga para a batalha. Às vezes ele já entra ferido no campo de batalha por ferimentos que não têm a ver com a guerra ministerial em si. Ele tem problemas. Ele tem problema de saúde. Ele também tem problema de família. Eu tenho problema de família, eu preciso procurar o pastor. O pastor às vezes até sabe aconselhar bem, porque ele também tem problema de família. Ele também tem problema de saúde, ele também tem frustrações, ele também tem objetivos que parecem distantes, ele tem medos, ele tem fraquezas. Então, a primeira dificuldade que percorre aí o ministério, a vida de todos os pastores, e que precisa ser lembrado pelos pastores e pelas ovelhas, é que o pastor, o líder, também tem problemas pessoais. Bom, isso aí todos têm também. Isso também não faz o pastor se lamentar, ficar no sofá dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, né? Ficar se lamentando. Ele segue ao longo desses problemas também, segue apesar deles, confiado e fortalecido pelo Senhor. Mas quem dera esse fosse o único problema. A gente vê que Moisés enfrentou outros assim como os pastores também enfrentam. De modo que a segunda dificuldade vem aí é que as ovelhas, às vezes, criam dificuldades e empecilhos. Então Moisés já estava lá num momento delicado, né? Estava lá com a frustração, porque a rebeldia do povo não permitiu que os santos objetivos fossem atravessados, fossem deixados para trás, para que outros objetivos viessem. E ele estava num momento de perda pessoal, de lamento, de tristeza. Mas aí olha o que acontece. Veja a sensibilidade desse povo. Não havia água para o povo, o que é curioso, porque Cádiz é um lugar onde há muitas fontes, há fontes perenes. Por causa disso, alguns estudiosos às vezes tentam encontrar outra Cádiz. Não é essa Cádiz, é outra Cádiz em outro lugar. Dificilmente é isso. Primeiro, porque o caminho para Canaã passava por ali. A estrada era aquela. Segundo, havia uma razão teológica para eles voltarem justamente para aquele lugar. Voltar para onde começaram. Está vendo? Agora a segunda geração, depois do êxodo, está voltando. Alguns deles lembravam daquele lugar. Havia pessoas de 20 anos abaixo. Outros nasceram no deserto, mas sabiam o que aconteceu ali. Aqui é o lugar de onde a gente devia ter partido 4 décadas atrás para Canaã. Mas porque nossos pais foram infiéis, foram incrédulos, a gente continua aqui. Então é possível que Deus sobrenaturalmente tenha fechado aquelas fontes, para justamente, mais uma vez, seu fornecimento de água. Lembrar o povo de que ele dava o que eles não podiam obter, que onde não parecia ter solução, o Senhor era aquele que lhes fornecia. Então, mais uma vez, ao longo da história desse povo, do Êxodo, não havia água para o povo. Então, se ajuntaram, oraram, pediram ao Senhor. Não, essa é a versão. Não, essa não é versão nenhuma, porque a Bíblia diz: se ajuntaram
contra Moisés e contra Arão, coisa que aconteceu várias vezes antes. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí? Mas de novo esse povo está falando isso. Nós e nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito? Mas de novo estão falando isso. Por que nos fizeste subir do Egito para trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? De novo, esse povo de dura cerviz está se queixando. Ao longo de 40 anos, eles foram alimentados com pão que caía do céu, o maná, uma sementinha que eles não cultivavam, não dava para cultivar nada onde eles moravam. Ele brotava, ele caía todas as manhãs, com exceção do sábado. Eles recolhiam, faziam pães, faziam bolos, se alimentaram 40 anos desse suprimento do Senhor. O maná não durava de um dia para o outro, mas na sexta-feira durava, porque no sábado eles não podiam recolher, então na sexta-feira podia fazer o dobro de bolos, que eles, milagrosamente, diferente dos outros dias, iam durar até que chegasse o domingo, mostrando a mão do Senhor o tempo todo com eles. O Senhor tornou potáveis águas amargas em outros lugares, já tinha dado água para eles de uma pedra. Aliás, esse relato é extremamente parecido com o relato de Êxodo 17. O povo chegou em Refidim e disse: não tem água, melhor seria a gente ter morrido no Egito. Para que você trouxe a gente para esse deserto para morrer? Igualzinho. E aí Moisés mais uma vez vai consultar o Senhor. Fala: Senhor, o que eu faço? O Senhor fala: ó, vai lá naquela rocha, bate, pega o seu cajado aí, bate nela, eu vou dar água para esse povo. E o povo bebeu e se fartou e se saciou, se refrigerou com toda aquela água. Aí, mais uma vez, Moisés vai ter que fazer isso. Mas o povo, que já devia ter aprendido essa lição, às vezes a gente pensa assim: aquela primeira geração foi dura demais. Aquela geração, o povo incrédulo. Agora os seus filhos não, porque eles entraram na terra da promessa. Mas esses filhos, até entrar na terra da promessa, eles caem no mesmo pecado dos seus pais. Depois eles chegam lá nas terras de Moabe e se deitam com prostitutas numa festa Moabe. Moisés tem que chamar o povo e falar: matem os rebeldes. Esse povo, até chegar lá, apronta mais um monte de confusão. E esse povo é o povo que entra na terra da promessa, e é o povo do qual um vai lá e esconde ouro, esconde uma capa e traz maldição sobre o exército israelita, traz derrota diante de uma cidadezinha menor que a torcida do Palmeiras, né? Desculpa, Fernando, não podia perder. Ivan, Vitor, depois a gente conversa mais. Então, essa era a geração que herdou a terra. Uma geração ainda dura e uma geração que ainda está dando trabalho para Moisés. Na verdade, é uma geração que demonstrou, as duas primeiras gerações de Israel, nessa história do Êxodo, demonstram que é um problema que ocorre hoje em dia, que é um problema muito antigo. É o da ovelha cliente. Sabe o que é a ovelha cliente? É a ovelha que está no rebanho e que ela olha assim, ela fala: eu tenho direitos, eu tenho meus direitos. Então não tem água aqui. Como não tem água? Deus me tirou do Egito onde tinha água, e Ele me traz para o deserto e não tem água. Eu quero água. Opa, não, a pessoa precisa de água. O que acontecia com os israelitas se não bebesse água? Ia morrer. Mas não era essa a atitude que eles deviam assumir. A atitude devia ser de um servo. Eles deviam clamar ao Senhor: Senhor, olha a nossa situação, estamos no meio desse deserto, não temos o que fazer, Senhor. Por favor, nos dê água. O Senhor tem nos dado pão, nos dê água agora. Por favor, Senhor, ou pereceremos. Mas não foi assim que esse povo fez.
Eu tenho que... O quê? Moisés me trouxe para um lugar que não tem água? Ah, não, Moisés! E vai lá e acusam ele. Isso ainda acontece. O homem é sempre o mesmo. Os pecados são sempre os mesmos. As rebeldias são sempre as mesmas. De modo que as ovelhas também trazem dificuldades para os pastores. Ah, mas essas ovelhas são más. Isso faz parte. Faz parte também do ministério de um líder como Moisés e do ministério pastoral. Porque o pastor é um pastor de pecadores. Tá? O Senhor separou homens para guiar um rebanho de pessoas que caíram. De pessoas que sofreram com a queda, que foram redimidas, mas que ainda aguardam o momento de serem plenamente redimidas, plenamente purificadas, plenamente santificadas, terem corpos glorificados, nada mais corruptível nas suas vidas, nem desejos, nem pecados, nem pranto, nem nada disso, mas esse momento a gente ainda aguarda. Então os pastores hoje são pastores de pecadores. Então uma das dificuldades é que as ovelhas criam dificuldades e empecilhos ao pastor, ao líder, ao ministério pastoral. A dificuldade é que esses problemas são mais variados, às vezes vêm de dificuldades naturais. A pessoa tem limitações do pecado, tem limitações no conhecimento bíblico, está caminhando, está engatinhando, e o pastor tem que se esforçar, tem que ensinar de novo, tem que ensinar uma vez, tem que ensinar de novo, tem que corrigir, tem que chamar de novo. Isso obviamente cansa, é difícil. O pastor é um homem, e é um homem que também tem problemas pessoais, assim como os demais. A diferença é que enquanto a ovelha tem problemas pessoais, que são cuidados pelo pastor, o pastor tem problemas pessoais e ainda tem que cuidar do problema da ovelha. Então essa é uma das dificuldades. Não desanima não, Nicolas. Aguenta firme aí. Isso faz parte, isso faz parte dessa caminhada, mas o que torna um pouco mais difícil do que deveria ser é justamente essa atitude do cliente. Nós somos uma igreja dos dias do Código de Defesa do Consumidor. Eu sou um crente, então eu tenho direitos. Então, eu tive uma dor de cabeça, cadê o pastor que não me visitou? Cadê o pastor que não estava aqui? O pastor sabia que você estava com dor de cabeça? Não sabia, mas ele é pastor. Ele tem que estar aqui. Ou será que eu fui salvo do mundo para chegar numa igreja onde o pastor não sabe que eu tenho dor de cabeça? Melhor seria ter morrido no Egito. Pena que eu não pereci quando meus irmãos pereceram também. E as ovelhas às vezes tomam esse tipo de atitude. Sem falar as atitudes de oposição. Sempre tem ovelhas que sabem exatamente o que o pastor tem que fazer em todas as circunstâncias. O pastor às vezes não sabe, a gente vai ver aqui. O pastor não sabe como agir sempre, mas as ovelhas sabem. As ovelhas sabem como o pastor tem que agir. E trazem problemas. É bom que as ovelhas alertem os pastores sobre dificuldades, é bom, mas às vezes a questão não é do alerta, é justamente o que a gente vê nesse povo. Eles pegam suas próprias frustrações pessoais e querem que alguém carregue elas, lançam sobre alguém. Aliás, esse é um problema da humanidade. O marido chega frustrado em casa, quem é que leva? A esposa. Aí a esposa fica nervosa porque levou bordoada sem ter nada a ver com o problema do marido. Quem que leva depois? Os filhos. Aí o filho fica frustrado, quem que apanha? O cachorro. Até o cachorro toma chute sem saber por quê. Porque a gente quer levar frustração para os outros. E nesse sentido, o fato de sermos pecadores às vezes nos torna pessoas muito maldosas. A gente vai justamente nos pontos que ferem, no geral. Eu estou falando do geral para voltar para a situação específica e mostrar que assim como Moisés, foi o que aconteceu com ele. Eu não estou forçando o texto, eu não estou explicando o texto totalmente dentro do seu contexto no livro de Números, mas estou fazendo uma análise simples do que aconteceu com Moisés, que não é diferente do que acontece
a pastores. Às vezes as ovelhas que deviam suportá-lo em oração, sustentá-lo, animá-lo, fazer como Hebreus diz, obedeçam aos seus pastores para que eles os liderem sem gemer. Às vezes elas querem que o pastor gema, é de propósito, e elas procuram os lugares onde tem as feridas abertas, e elas põem o dedo, e rodam o dedo lá. A gente percebe esse desejo no povo de Israel, a respeito de Moisés. As palavras que eles escolhem, não são palavras para obter a água que eles precisam, são palavras para ferir Moisés e Arão, trazer ferimento para eles. A água aqui vai ter que vir, porque nós vamos ferir tanto Moisés e Arão, que eles vão ter que arrumar isso. E se não arrumar, o ferimento que nós vamos causar neles vai compensar o sofrimento que nós estamos passando com a sede que sofremos. Isso acontece, pastor Marcos? Não é sempre assim, né? Nem sempre. Mas acontece. Então, graças a Deus, isso não foi sempre na vida de Moisés. Mas quando acontece, a gente vai entender a reação de Moisés também, que também é por outra dificuldade. Não vamos colocar toda a culpa nas ovelhas, mas uma coisa vai caminhando junto com outra. São 4, eu falei que são 4 problemas, mas são 4 problemas, 4 dificuldades que andam juntas, ao mesmo tempo. De modo que a terceira delas é a reação de Moisés. E é que o líder nem sempre tem a reação que deveria. Aqui é óbvio, está ligado a uma reação específica dentro do texto, mas isso aqui se expande para todas as áreas. O pastor, os líderes, têm que reagir diante da situação do mundo, diante das dificuldades, diante de objetivos, diante do sofrimento dos irmãos, diante da necessidade do ensino bíblico, e nisso tudo os líderes têm que tomar decisões. Né? Como eu ajo agora? Um irmão cometeu um pecado, o que eu faço? Eu já entro de sola, entro com as travas para cima, ou vou lá, dou um abraço, converso? O que eu tenho que fazer agora? O pastor, o líder, não tem sempre a resposta. E nem sempre, por diversas razões, ele toma a decisão correta. Olha o que acontece com Moisés aqui. Então Moisés e Arão, versículos 6 a 11. Moisés e Arão se foram de diante do povo, como em outras ocasiões, para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. A diferença aqui, reparem, a gente está lembrando aqui de Êxodo 17. Deus falou: pega o seu bordão, bate lá na rocha e ela vai dar água. Aqui Deus falou diferente. Vai lá, vai você e o seu irmão, vai diante da rocha, diante do povo, e fale com a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Opa, o discurso já começou meio quente, né? Deus não falou que era para fazer assim, mas Moisés está vindo meio quente aqui. Ouvi agora, rebeldes. Ele dá um troquinho aqui no que o povo falou. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Como é característico nessa literatura de Pentateuco, às vezes o relato é entregue com menos detalhes do que a gente gostaria, né? E isso se torna dramático de Gênesis 11 para trás, né? O pastor Marcos está
Agora está no relato do dilúvio, esse é o relato que mais tem detalhes. O resto faz uma citação aqui, outra ali, você tem que cavar fundo ali, e você gostaria que Moisés tivesse gastado um pouquinho, fala, Moisés, compra um pergaminho a mais, aí eu pago, eu pago, mas escreve, conta o que mais aconteceu, você está economizando papel aí, conta mais, aí eu pago para você, porque eu queria que você explicasse melhor, e esse texto acaba entrando nisso também. Ele não explica, por exemplo, o que Moisés devia falar para a rocha, né? Rocha, da água. Talvez a ideia fosse clamar ao Senhor, né? Falar, Senhor, olha a nossa situação aqui, por favor, Senhor, se compadeça de nós. O Senhor prometeu nos dar água mais uma vez, por meio de uma rocha. Demonstra o seu poder, Senhor, demonstra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus verdadeiro, não como os deuses falsos do Egito. Mostra que o Senhor é o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que manda na água, o Deus que manda nas pedras, o Deus que fornece ao seu povo de onde não tem. Talvez fosse isso. Mas não foi o que Moisés fez. Antes de chegar lá, a gente percebe que ele já está cansado, nervoso, ele já chama o povo de rebelde. Não é sempre que ele age assim, né? Mas aqui, talvez por causa do misto, dos problemas pessoais, junto com os problemas ministeriais. Quais são os problemas pessoais? Sua frustração pessoal, sua perda recente na família, junto com os problemas ministeriais. Está o povo, mais uma vez, dizendo, Moisés, por que você não largou a gente para morrer no Egito? Isso tudo criou uma reação em Moisés, que o fez começar o seu discurso chamando o povo de rebeldes. E aí, parece um detalhe, e a gente nem entende por que Deus, já que a situação e o texto é tão parecido com o de Êxodo 17, por que Deus não mandou mais uma vez bater na rocha? Mas aqui Deus falou para falar. A questão, mas não entendi, porque a questão não é entender, a questão é obedecer. Deus não tem que explicar porque uma vez ele mandou bater com o bordão, e outra vez mandou falar para a pedra. Ele deu a orientação. Ele falou, eu vou dar água para esse povo e você vai agir assim. Moisés não faz assim. Ele já, ao contrário, ele usa palavras duras. Fica difícil a gente compreender quando a tradução nos diz simplesmente, ele disse ao povo, não tiraremos água dessa pedra, mas a gente percebe que ele tá num espírito meio de revanche. Fala, quer dizer que vocês estão reclamando comigo de novo, rebeldes, eu vou dar a água que vocês querem. Era hora de ele orar ao Senhor, dele dizer, o Senhor vai dar. Mas o povo não sabia que era Deus que ia fazer isso? O povo não sabia que ele tinha orado, que Deus tinha dado uma orientação? Sabia, mas era hora de anunciar isso. Nesse texto, quando Deus fala, você não me santificou, e que depois que Deus se santificou diante do povo, quer dizer, Deus promoveu a sua glória. Deus demonstrou a sua glória, demonstrou o seu poder, ele vindicou seu nome, ele mostrou que ele não é o Deus infiel que tirou o povo do Egito para morrer no deserto antes de cumprir suas promessas, que ele está tratando de modo disciplinar, mas ele vai cumprir suas palavras, ele é um Deus fiel, e era isso que o Senhor queria nesse momento, ter o seu nome santificado. Moisés nem cita o nome do Senhor aqui, e ele vem, e o texto diz que ele bate 2 vezes. Por que 2 vezes? Não sei se é isso, mas a impressão que eu tenho quando vejo isso, é um Moisés nervoso, batendo uma vez só, não foi suficiente, ele teve que bater outra vez. Ele está nervoso. Agora, o Senhor, é fato que deu a água, mesmo com esse erro de Moisés, o Senhor deu a água, mas depois ele vai ter uma conversinha com Moisés. Algumas pessoas pensam que não, isso aqui está tudo certo, Moisés é um líder, essa era a hora de ser duro, o líder tem que ser duro mesmo. Mas o Salmo 106, 33, tratando dessa situação, diz que Moisés agiu, falou irrefletidamente.
ele tinha dois problemas já, né? Ele tinha problemas pessoais e ele tinha problemas ministeriais com as ovelhas, criando problema desnecessário. Tinha um problema real, que era a sede, mas eles estavam trazendo problemas desnecessários, atacando ele, criando problema, trazendo um peso desnecessário. Diante disso, Moisés não refletiu, segundo o Salmo diz, não refletiu corretamente e agiu por impulso. E aí ele vem e bate na rocha com esse nervo. Talvez Moisés dissesse o seguinte: na minha situação, sinceramente, o pessoal tem que entender tudo. Olha o que eu tenho na minha cabeça. Acabei de enterrar minha irmã. O povo vem e fala as mesmas coisas, no mesmo lugar, as mesmas coisas do passado, eu não aguento mais. Eu já cheguei uma vez a pedir para Deus me matar, cortar meu nome da lista do livro dos viventes. Tem gente que pensa que era para riscar do livro da vida. Não, Moisés pediu para morrer, falou: Senhor, eu não aguento, me mata logo. Ele estava cansado, e algumas vezes nessa situação, a gente acha que tem alguns direitos, que tem algumas prerrogativas. Então, se eu estou passando uma dificuldade, um momento difícil, eu posso falar qualquer coisa, eu posso ferir os outros, eu posso agir do jeito que eu quiser. Que nesse caso está... Em outro caso, isso seria errado, mas nesse caso, está certo porque eu estou passando dificuldade. As ovelhas pensam muito assim. As ovelhas pensam bastante assim, mas os pastores, os líderes podem pensar assim também. Moisés fez isso nessa situação. Agora, ponha-se no lugar de Moisés, um povo rebelde, não estava na hora de tomar uma bronca? Moisés teve vezes que ele com as tábuas da lei, vendo o povo adorar o bezerro, quebrou as tábuas da lei, e isso não foi errado. Entendeu? Isso foi a hora certa de dar uma bronca. Custou mais para ele teve que subir de novo a montanha com a pedra, trazer outra, mas era a hora de dar uma palavra dura para o povo. Mais para frente, eu citei a traição do povo, né, a adoração a Baal Peor, os israelitas se deitando com mulheres midianitas, numa adoração, além da imoralidade que isso já era, ainda fazia parte de uma festa a um deus cananita. O Senhor trouxe uma praga no meio de Israel. Foi a hora de Moisés chamar o povo, falar: quem está comigo, quem está com o Senhor, passa para esse lado de cá. E depois dizer: cada um pegue uma arma e mate seus irmãos. Ô Moisés, que isso, meu? Estatuto do desarmamento, você nunca leu? Mate cada um. E sabe quando que a ira do Senhor cessou? Quando, talvez a pior das ofensas nesse caso, quando um líder de uma tribo não foi lá na tenda das midianitas, trouxe uma dessas mulheres para dentro do arraial de Israel, se deitou com ela dentro da sua tenda. Um líder no meio do arraial de Israel, cometendo não só a imoralidade, mas trazendo a adoração de Baal Peor para dentro do povo. Aí um dos sobrinhos de Moisés, da família sacerdotal, pegou uma lança e atravessou os dois, matou os dois. Aí você fala: nossa, agora ficou tenso. Aí a ira do Senhor passou, e o Senhor abençoou aquele homem, porque esse era o momento de falar duro, esse era o momento da palavra pesada, esse era o momento da repreensão. Mas teve momento em que Deus falou assim: Moisés, eu vou matar todo esse povo, não por um dilúvio, o pastor Marcos já explicou que não ia ter dilúvio de novo, mas eu vou matar todo esse povo, eu vou fazer uma outra nação por meio de você, vai continuar do mesmo jeito, mas não vai ser com esse povo. E aí o que Moisés fala? Não, Senhor, por favor, tenha misericórdia, pensa, lembra do seu nome, o que os inimigos vão dizer. E o Senhor usou tudo isso para mostrar a sua graça diante do povo, o seu perdão. E foi a hora de Moisés clamar por esse povo, mesmo cansado, e Moisés clama por esse povo. Talvez se fosse nesse momento, Deus falasse assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés falava: mata mesmo, demorou. Então tem momentos para tudo, e
E o pastor, a primeira verdade, o pastor nem sempre sabe o momento certo. As ovelhas pensam que sim. Nesse sentido, eu até fico bem seguro com o pastor Marcos, porque o pastor Marcos tem demonstrado ao longo dos anos muita experiência e muita sabedoria de saber como agir. A hora que as coisas passam, você olha assim e fala, ó, eu teria feito diferente, mas o pastor Marcos sabia como agir, ele agiu certo. Mas eu tenho certeza que até ele fica lá na dúvida. Fica, pastor Marcos, será que é a hora da mão pesada? Será que é a hora do abraço? Então, a dúvida do pastor nem sempre sabe a hora de fazer as coisas. Será que agora é hora de bater no púlpito e quebrar? Já viram um videozinho que rola na internet, assim, em segredo de Estado? Não vou contar onde isso aconteceu. Era num púlpito como esse, igualzinho, aliás. E será que agora é hora de dar um soco aqui, quebrar o vidro do púlpito? Ou será que agora é hora de ficar em silêncio, em deixar passar, em esperar, em orar? Então, uma das dificuldades é que nem sempre a gente tem a resposta. A gente tem boas pistas, tem experiência, tem ensino bíblico, mas isso não nos torna imunes a erros. Mas o problema não é só esse. O problema é a interferência nesse ponto, nas dúvidas de como reagir às diversas situações, sendo pressionado de um lado por problemas pessoais, que todos têm, e de outro, problemas ministeriais, cansaço, frustrações, perdas, medos, coisas que influenciam as pessoas, até os pastores. Até os pastores, né, são influenciados por isso. E às vezes eles têm dificuldades de reagir da maneira correta às diversas situações. Isso é um peso em si, a dúvida, o medo de errar em si já é um peso, e às vezes as consequências de decisões. Ah, mas então não pode ser pastor? Então ninguém vai ser pastor. Esse aqui é um problema de todos, é um problema do homem pecador. O problema é que o pastor é cobrado como técnico da seleção brasileira. Técnico da seleção brasileira, ele não só não pode errar, como ele tem que agradar o povo, ele tem que acertar tudo, e se o jogador errou o pênalti, a culpa é de quem? Do técnico. O técnico não está lá batendo, o técnico montou o time certinho. O pênalti aconteceu porque o esquema de jogo funcionou e o jogador estava de cara para o gol, e a solução foi o zagueiro passar o trator por cima dele e cometer o pênalti. O técnico acertou, mas aí o desgramado do jogador erra o pênalti, a culpa é de quem? Do técnico. Então, tudo isso se torna uma dificuldade no ministério pastoral, e não só no ministério pastoral, na liderança até na liderança secular. Né? Pense em um comandante da polícia, acontece lá uma chacina, alguns policiais que não agem como a maioria, que querem tomar a justiça na mão, vão lá, cometem uma chacina. Né? O que acontece? Eles são punidos, e o comando da polícia é substituído. Mas o que o comandante tinha a ver? Se o comandante sabia? Não sabia, não, mas o líder é cobrado. Então, tudo isso é dificuldade, é peso, é carga. Quais são os problemas? O líder tem problema como qualquer outra pessoa. As ovelhas, ocasionalmente, trazem problemas, empecilhos maiores, menores. O pastor tem que lidar com isso. Terceiro, o pastor nem sempre tem a resposta mágica. Ele gostaria de digitar no Google e ter lá a resposta, o tutorial de como agir sempre, em cada situação. E não tem. E isso também traz dificuldades ao ministério pastoral. E aí vem a quarta dificuldade, que não é difícil de entender. É que as exigências ministeriais são as mesmas, independentes da situação. Independente da situação, olha o que diz aqui. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A despeito do que o versículo 13 diz de um modo mais geral, quero de um modo breve olhar mais para o versículo 12, no tocante a Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, você não creu em mim? Então você não vai entrar na terra. Você está guiando o povo para Canaã, você vai ficar fora de Canaã como os demais, porque você não creu em mim. Agora, a gente fica com uma dúvida aqui, como é que ele não creu? Ele foi incrédulo nesse momento, ele não creu em quê? No Novo Testamento, essa colocação talvez não fizesse muito sentido. No Novo Testamento, crer e obedecer são duas coisas, apesar de complementares, elas têm limites diferentes. Por exemplo, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé serve para a salvação. E aí o versículo 10 diz que nós somos, depois disso, preparados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aí vem a obediência. Então, primeiro a fé salva, depois a obediência guia a vida do salvo no serviço a Deus. No Antigo Testamento, essa é uma ideia um pouco estranha. Na mente do judeu antigo, crer e obedecer não é tão distinto assim. E é por isso que no Salmo 119, 66, o escritor diz assim: eu creio nos teus mandamentos. A gente esperava encontrar: eu creio nas tuas promessas, ou eu obedeço os teus mandamentos. Mandamento se obedece. Promessa, ou verdades, revelação, você crê. Não obstante, o escritor diz: os teus mandamentos, eu creio neles. Por quê? Porque crer e observar era a mesma coisa. Então, quando Deus acusa Moisés de não crer, nas suas palavras, ele está mostrando a desobediência de Moisés, que foi um ato irrefletido, que foi um ato motivado por outros problemas. Será que Deus não entende isso? Entende. Mas as exigências ministeriais não mudam. Deus não fala: tudo bem, vai, Moisés, eu sou Deus santo, né, e eu tenho que ser glorificado, mas nesse caso aqui, esquece minha santidade, deixa minha santidade para lá. Deus não faz isso. Então, mesmo a gente conseguindo compreender, e a gente conseguindo entrar, a gente consegue até vestir o chinelo, colocar o sapato aqui de Moisés, entender o problema dele. Às vezes a gente pode até ter passado coisa parecida, passado por problemas pessoais, e depois você sofrer problemas que vêm de fora, no trabalho, na família, na vizinhança, até na igreja, e você sabe que a pressão que é aquilo, e você sabe que você perde a cabeça. Então você fala: eu entendo, Moisés. Ainda assim, Deus não afrouxou as exigências ministeriais, e disse: Moisés, porque você não fez isso, você não vai entrar na terra. Mas que dificuldade, Senhor. E aí a gente lembra daquele texto de Hebreus 13, 17, que normalmente a gente olha mais pelo lado da ovelha, né? Que diz assim: obedeceis aos vossos guias, e sede submissos a eles, né? Pois velam pela vossa alma. Então a gente olha, está vendo, ovelhas? Ajuda, colabora o pastor. Mas esse texto também tem outro lado, e ele diz: porque velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E aí explica que, volta a falar para as ovelhas, para que eles não façam isso gemendo. Dá uma ajuda aí, né? Quebra um galho. Entendeu? Se põe no lugar, vê como é complicado. Mas, quando fala aqui dos ministros, diz assim: eu vou pedir contas deles. E aí não vai adiantar chegar e falar: não, mas é porque eu perdi lá meu parente. Não, é porque eu tinha hernia de disco. Não, porque eu estava careca. Não, porque uma ovelha falou um negócio assim para mim. O senhor não tem nem ideia, né? Não tem Cristo que aguente, né? Tá? O senhor não acredita, nem Deus acredita nisso.
Tá? Então, essas desculpas não vão servir, porque o ministério é aquele, a santidade de Deus é aquela, sua palavra é aquela, e Ele vai nos cobrar justamente por ela. Mais uma dificuldade do ministério pastoral. Os pastores não têm direito de afrouxar as normas do Senhor, afrouxar a santidade do Senhor. O Senhor é muito santo, deixa eu dar uma aliviada, né? Deixa eu explicar diferente, porque hoje são outras cabeças, mas a cabeça de Deus é a mesma. Então o pastor não pode mudar isso, e isso também torna o seu ministério mais difícil em certo ponto. É por isso que a gente vê tantas igrejas por aí tentando se tornar assim contemporâneas, né? E aí a gente vê os pastores se comportando como apresentadores de programa de televisão, aquele cara legal. Nunca é aquele cara que chega e diz, você está em pecado, que é isso? Né? Todo mundo aí, o que importa é ser feliz, o que importa é que você já crê em Jesus, você pelo menos está aqui dentro da igreja, mas quem está fora, não, Deus vai salvar todo mundo, mas aqui dentro da igreja pelo menos a gente é mais controladinho, assim, um discurso que não ofende ninguém, um discurso que se parece com o mundo, uma igreja que agrada demais o mundo, uma igreja que o mundo se orgulha de ter nos seus bairros. O pastor não pode fazer isso. Se pudesse fazer, seria muito mais fácil. Às vezes as ovelhas até pedem isso, elas querem assim também, elas vêm em outros lugares e é daquele modo, ela quer também. Ficar sentado aqui, há quanto tempo vocês estão me ouvindo? Tem 1 hora que vocês estão me ouvindo. Tudo sentado aí, ainda bem que agora tem. Eu tenho direito de falar um pouco mais, porque tem a almofada, né? Então eu aguento um pouco mais 5 minutos, né? Mas é duro sentar, eu mesmo sento aí no banco, não interessa se ele tem almofada, minhas costas doem. Entendeu? Então, será que não era mais legal a gente dar uma parada, o pastor chegar e falar, bom, agora vamos lá, todo mundo, vamos lá, alonga aí, traz aqui um professor de educação física, agora vira por mão do lado e diz aí, né? Mais contemporâneo, agora vamos fazer um louvorzão, tá vendo, tem 3 corredores, vamos fazer uma filinha aí, um trenzinho. O povo gosta, a igreja até enche. Né? As pessoas falam assim, nossa, fui numa igreja, eu saí de lá vibrando. Eu ouvi isso aí um irmão uma vez falando, ele respondeu, falou, interessante, eu não saio da minha igreja vibrando, às vezes eu saio até bem triste, eu saio encorajado, saio corrigido, mas às vezes eu saio até triste com quem eu sou, mas eu ouvi o que eu precisava ter ouvido, e agora eu vou começar outra semana lutando contra aqueles pecados, para eu chegar na outra semana menos triste, para chegar mais aprovado, e é isso que eu preciso. Seria muito mais legal ser um pastorzão legal, um tiozão, do que ser aquele pastor que apresenta a palavra de Deus, que corrige os irmãos, mas o pastor não tem como mudar isso. As exigências ministeriais são as mesmas em qualquer circunstância, e não permitem ele tirar férias das normas bíblicas, falar, agora eu estou passando um período mais difícil, então agora eu vou relaxar. Também não pode. Olha Moisés, se Moisés não teve esse direito, eu vou ter. Moisés, com a cabeça quente, falou irrefletidamente, Deus chamou ele lá, falou, você não obedeceu, você não me honrou, não santificou o meu nome, eu não fui glorificado nesse momento como eu deveria, e por causa disso você não vai entrar. É mais uma carga que o pastor carrega. Problemas pessoais como os demais, dificuldades naturais e algumas desnecessárias que vêm das ovelhas. Não ter todas as respostas, e às vezes ter que pagar até o preço de uma escolha errada. E exigências ministeriais que nunca mudam. A pergunta é, como então, passa o slide aí, Ricardo, Ricardo, está lá, o Gotinha, passa lá. A pergunta que eu proponho agora é essa aqui, como então é possível ser pastor de um rebanho de pessoas? Se é um rebanho de carneiro, tem lá suas dificuldades. Esses dias eu vi um vídeo
de uma ovelha que atropelava o pastor dele. Quando o pastor estava caído, ela volta, ela dá a ré e atropela ele de novo. Os cabritos gostam de dar cabeçada, né? Aquele cara saiu machucado. Mas num rebanho de pessoas é mais difícil ainda mais em situações tão adversas. Tem essas 4 dificuldades. Eu listei 4 aqui que o texto indica, que o texto aponta, mas tem mais. Como então é possível ser pastor? Resposta: não é. Não é possível ser pastor. Não sem olhar para o Senhor. Como que Moisés, não obstante, né, todas essas dificuldades, como que ele conseguiu ser esse líder ao longo de 40 anos? Como que o nome dele é lembrado até hoje? Como que no Novo Testamento as pessoas olhavam para os escritos antigos e diziam Moisés e os profetas? Moisés estava entre os maiores nomes, ainda está. Hoje ainda é um dos maiores nomes dentro das Escrituras. Como então, com tantas dificuldades de fora e de dentro, como é possível ser um pastor, ser um líder? Sem Deus não é possível. Mas olha o que o Senhor falou para ele em Êxodo 3, 11 e 12. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este é o sinal que vai te acompanhar, você vai voltar nesse lugar, vai me adorar. Mas Deus disse: eu serei contigo. Aí Moisés morreu. E agora não tem mais Moisés. Aí quem ficou no lugar? Ficou Josué, mas aí Josué sabia tudo, né? Josué sabia todas as respostas. Josué não tinha problemas pessoais. Josué não enfrentou problemas, dificuldades que o povo trouxe a ele. As exigências ministeriais de Josué eram diferentes, era assim? Não era, a dificuldade era a mesma. Mas o que Deus falou para Josué? Josué 1,9, talvez um dos versículos que eu mais goste na Bíblia, pelo encorajamento que ele traz. Deus fala para ele, logo no primeiro capítulo do livro: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que Deus falou para Moisés? Eu serei contigo. O que Deus disse para Josué? O Senhor teu Deus é contigo. Não é possível ser pastor sem Deus estar conosco. Isso é verdade, pastor Marcos? Depois de 21 anos, esse é um momento de comemoração pessoal, né, de aniversário, ou de glorificação do nome do Senhor, que promoveu esses 21 anos, apesar de todas essas dificuldades que extrapolam até as dessa lista. O Senhor. Esse não é um aniversário de ministério de pastor. Esse é um momento de santificar o nome do Senhor. Santificar o nome do Senhor, o que Moisés devia lá ter feito. Senhor, olha a nossa dificuldade, olha a nossa fraqueza, olha aqui, faça, e o Senhor faz. E daí a gente olha para trás e diz: o Senhor fez. É isso que o Senhor quer que façamos, e é isso que fazemos agora. Então, pastor Marcos, fique aqui o encorajamento, para mais 21 anos, não pela sua força, não pela sua saúde. Como anda a saúde? Complicada. Como anda a paciência? Como anda a coragem? Mas essas coisas não dependem de você, dependem do Deus que falou assim: eu sou contigo, o Senhor, o teu Deus, é contigo. E as ovelhas, saibam como é o ministério de um líder. Lembrem do autor de Hebreus, agora falando às ovelhas: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, para que façam isso com alegria, não gemendo, pois isso não aproveita a vós outros. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo significado desse dia, Senhor. Nós olhamos para ele, ficamos felizes pelos 21 anos de ministério pastoral do pastor Marcos nessa igreja, fora os anos de ministério pastoral em outros lugares anterior a isso. Mas nós lhe agradecemos por esses 21 anos, por essa jornada longa, por muitos problemas que a maioria de nós não conheceu
aqui dentro, não enfrentou. São poucos os irmãos que estão aqui, que viveram aqueles dias mais difíceis, nos quais o Senhor usou o pastor Marcos, a liderança, usou seu povo, sustentou para purificar essa igreja e para nos trazer aqui até hoje. Uma igreja que se reúne para observar a Tua palavra, uma igreja que tem como intenção santificar o Seu nome, apesar das dificuldades, e nós sabemos que isso não nasceu do nada, mas é fruto de muita luta, e nós lhe agradecemos por esses 21 anos de lutas, esses 21 anos que o Senhor sustentou o ministério do pastor Marcos, santificando com isso o seu nome, mostrando que é verdade, que o Senhor está conosco, que apesar das dificuldades que são maiores que nós, o Senhor está conosco, que apesar dos nossos problemas pessoais, o Senhor está conosco, que apesar das dificuldades no trato natural com as ovelhas, o Senhor está conosco, que apesar de não termos as respostas e de às vezes tomarmos medidas no momento errado, na dose errada, o Senhor está conosco, e apesar de as exigências ministeriais serem santas, assim como o Senhor é santo, o Senhor que é santo também está conosco. Obrigado, Senhor, por santificar o seu nome ao longo de todo esse período, e nós lhe pedimos, santifica ainda mais o teu nome no nosso meio, na vida dos pastores, na vida das ovelhas, na vida das pessoas que ainda vão se converter nessa igreja, na vida das pessoas que nos assistem de longe, nos ouvem pela internet, por outros meios. Santifica o teu nome. É o que pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar um hino em louvor do nome santo do nosso Senhor.